Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas ele tem um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e parceria com o estúdio Canon. No programa de hoje nós vamos falar sobre gestão de empresas. Vamos falar sobre especificidades de algumas startups. E nada melhor do que isso, trazendo um consultor renomado de empresas, um investidor e, por que não dizer, um investidor anjo. O nosso anjo de hoje é o Bernardo Hiragami. Obrigado pela presença, Bernardo. Eu que agradeço, Nelson, essa simpatia aí, a sua, a amizade aí de anos e esse convite aí super oportuno para falar um pouquinho sobre startups, pequenas e médias empresas, Bem ver legal, se dá cara. para dar uma ajudada aí. O Bernardo ele tem graduação e MBA em administração pela GV. Ele tem especialização em negócios internacionais, marketing e construção civil, entre outras coisas, que ele prefere não falar, ele vai demonstrar. Ele está à frente da B88, que é uma assessoria de negócios, onde ele faz grandes peripécias por esse mercado, acredite. O Bernardo também é conselheiro de 8 empresas privadas, é mentor e investidor anjo de startups, como dissemos no início. Bernardo, como a gente define uma startup? Qual é a sua configuração mais aparente? Ah, legal, boa pergunta, porque isso é bem recorrente, né? É, uma startup, acho que cada um tem um conceito em cima. Eu gosto de pensar a startup como negócios iniciais, embrionários, estágios embrionários, que basicamente utilizam a tecnologia como forma de facilitar a sua escalabilidade. São inovadoras por si só, por natureza, e para ser inovadora, elas não ficam com medo de errar. Eles testam e erram toda hora. Isso sem culpa seria isso. Diferentemente das empresas tradicionais, que são um pouco mais arraigadas a modelos, é isso? Perfeitamente. Eu acho que uma das grandes diferenças entre elas é essa. Porque as empresas tradicionais, seja ela comércio, indústria, serviços, elas ficam sempre com receio de errar, planejam bastante, fazem muitas projeções, muitos controles, sempre com esse medo de errar, tentando fazer o seu melhor para crescer e se desenvolver. Já as startups, o ambiente e a cultura que se forma dentro de uma startup já incentiva o erro, incentiva a tentativa, porque inovar é isso, tentar, errar, testar e ver o que que Quer dizer, dá o de resultado. foco é a inovação. Perfeito, sem E a dúvida nenhuma. startup ela é necessariamente uma empresa de tecnologia, né? Eu gosto de corrigir um pouquinho esse conceito, porque ele usa a tecnologia como forma de escalar. O foco dela é escalar rápido. E para isso, ele precisa de tecnologia, né? Não necessariamente a tecnologia é o negócio dela, tá? E para essa escalabilidade acontecer, e como você depender muito de mão de obra, contratações em escala, é muito difícil, então a tecnologia sempre vem como uma Aju- aliada. É uma boa ajuda, né? Perfeito. Quais são os principais desafios para você colocar uma startup no ar? Para começar, os primeiros investimentos, né, é uma busca É o bastante. apostar na ideia? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, você tem que conquistar sonhos, porque você está vendendo um sonho, né? A priori, uma startup ela está tentando resolver velhos problemas de uma forma diferente. E quando você tenta fazer isso, você tem que convencer outras pessoas, os investidores, de que essa ideia tem fundamento, né? Então, você tem que conquistar outros sonhadores também que tenham dinheiro, né? Você tem a ideia, a força de trabalho, a gestão, e os investidores têm o dinheiro que é necessário para fazer com que o negócio aconteça. Toda startup ela vinga ou ela tem um período de maturação, após o que você sabe se ela vai vingar Perfeito. ou morrer? É super legal essa pergunta, porque uma das coisas legais que eu aprendi no mundo de startup é que ela
é toda faseada, né? Toda a estrutura de crescimento dela é faseada. Ela começa com a ideação, depois vem a prototipação, depois vem a validação do mercado, né? O MVP, na verdade, né, o mínimo produto viável, a validação do mercado e depois o crescimento sustentável dela, Ela né? seguindo esse roteiro não tem erro, ela vai dar Tem certo. erro, tem erro. Ah, tem. É que todas elas passam por isso, inclusive as pequenas e médias empresas tradicionais também passam. Só não tinha essa mentalidade formatada de cada fase. Porque se você pensar bem, E o que todo mundo muda, começa. Bernardo? O que muda na essência durante a fase de, digamos assim, de crescimento dessa pequena companhia? As startups crescem muito rápido. Elas devem crescer muito rápido, né? Para isso São que feitas para são isso, feitas né? para isso. Elas pensam em escalabilidade muito rápida. As pequenas e médias empresas são mais orgânicas. Elas crescem com mais pé no chão, né? Tanto que ela exige Já menos capital. pensando na perenidade, né? Perfeito. A startup não necessariamente. Ela pensa na perenidade, ela sonha com isso, na Também. verdade, só que ela pensa em escalabilidade. Ela pensa em atingir milhões de faturamento, bilhões de faturamento muito rápido. Já as pequenas e médias empresas, elas vão crescendo conforme o mercado vai respondendo, né? Mas voltando àquela sua pergunta anterior, a taxa de mortalidade de uma startup é de 90% nos primeiros 5 anos. Eu falei dessas Noventa por cento, 90%, altíssimo isso. comparado com as pequenas e médias empresas aqui no Brasil, que é de 70%, né? É bem alto. Mas eu estava falando das fases, por quê? Entre a fase de MVP, que é o produto mínimo viável, e a validação de mercado, existe um negócio chamado curva da morte, vale da morte, onde perecem 70, 80% das startups já ficam por lá. E qual é o principal fator que leva essas empresas a morrer? Ah, tem vários. O principal dele é o Product Market Fit, que eles falam PMF, que é a aderência da solução com o mercado. Então, tem muitas ideias excelentes, muitos modelos de negócio excelentes, mas quando vai para o mercado, aí não tem como enganar, né? O mercado responde se ele quer aquilo ou não, se ele está disposto a pagar aquilo ou não. Então, esse é um dos principais fatores. Segundo, não nessa ordem, fator importante de falha das startups é a falta de dinheiro, porque vai chegar uma hora que vai precisar de muito dinheiro para escalar, principalmente para fazer a base de clientes. E quando chega nesse ponto, muitas das startups não conseguem ter sucesso na captação de recursos de investidores. Tem um tamanho médio de empresas, por exemplo, uma startup, ela nasce a partir de tantos associados, porque nunca é um sócio só. Sempre tem, eu vejo que sempre tem um grupo, né, de pessoas que se associam para lançar a startup. Tem uma ideia romântica, né, daquele do Bill Gates, do Steve Jobs, da garagem, começando lá por lá. E eu acredito que esse romantismo tem uma validade, porque fazer sozinho, empreender sozinho e fazer algum negócio conseguir escalar de uma velocidade rápida, sozinho é impossível. Não tem como. Alguém pensar na programação e o outro pensar no comercial e ainda ao mesmo tempo buscar dinheiro de investidores, contratar pessoas, falar com o cliente, validar o produto. Então é muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, normalmente se juntam, se agrupam pessoas com skills diferentes para se complementarem e para fazer o sonho acontecer. Então, normalmente, não necessariamente, mas normalmente tem dois, três que são pessoas chaves para aquele negócio acontecer. O volume de investimento, eu imagino, que deva ser adequado à área em que ela atuar, né? Mas atrelado à fase. A fase de ideação, prototipação, cada fasezinha tem o seu volume de investimento mais ou menos médio, independentemente do Já mercado. tem. Sim. E qual é o Na, número médio? na fase de ideação, quando está se criando a ideia e vai na prototipação, é aí que entram os anjos, né? O anjo, aí entra a família, entra os amigos, É né? para dar o start na Para dar o ideia. start, fala assim, deixa eu apostar, deixa eu ver o que que acontece e vamos dar um voto de confiança para esse sonho aí, para esse sonhador e para o sonho, né? Então, nessa fase entra desde R$ 10.000, 50.000, ou empresta um escritório, ou permuta com alguma matéria-prima para produzir. Então, aí está muito naquele fio do bigode, né? Conforme vai evoluindo nas etapas, vai se buscando dinheiro mais grosso, 500.000 na fase de ah, MVP, quando vai validar para o mercado, 1 milhão, 2 milhões. Aí, quando vai para escalabilidade,
para a escala, né, pro, pro crescimento já validado com o produto validado, aí o dinheiro já é mais grosso e vai seriado. Tem a série A, a série B, a série C, vai crescendo. Bom, pelo número de mortalidade que você passou agora, podemos definir que investir numa startup é um negócio de alto risco. Sem dúvida nenhuma. O que leva o Bernardo a investir numa startup e não no mercado de capitais, por exemplo? A startup tem um primeiro propósito, né? Normalmente as startups vêm resolver um problema antigo, como eu te disse, de uma maneira nova. Então ele quer vir quebrar algumas ineficiências do mercado. E eu gosto muito das teses de saúde e de educação, porque eu acredito que esses dois têm fundamentalmente um propósito humano bem importante. E se eles estão trazendo soluções novas para um velho problema de saúde e educação, nada melhor do que a gente apostar nesse sonho. Agora, tem uma fórmula, tanto que tem venture Então capital. você visa o lucro, mas com uma intenção social atrelada sempre? O anjo ele já pensa um pouco diferente, né? Como aquele empréstimo que você não espera ser devolvido. Mais ou menos assim que o anjo pensa, porque ele fala: deixa eu emprestar um pouco desse dinheiro para ver se esse sonho se torna realidade. E será que minha mentoria junto, por isso que o anjo vem junto, né? Ele não é só o dono do dinheiro. Ele vem também com conexões, vem também com dicas, conselhos, que ele pode ajudar a aumentar essa taxa de sucesso daquela investida É anjo. melhor emprestar para a startup do que para o cunhado, então? Ah, depende do que o cunhado vai fazer com o dinheiro. Mas sem dúvida envolver família é um grande risco As que podemos startups, evitar. elas têm um viés familiar também, igual às pequenas e médias? Muito pouco. Até um conselho que eu dou, né, até por experiência própria, é procurar evitar, né, o relacionamento familiar, porque é muito desgastante. Né? Se não dá certo, o preço que se paga não é só financeiro, né? Você tem um valor sentimental muitas vezes que é incalculável, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. E o desgaste, não, eu sei separar bem o trabalho, os negócios da família. Não é bem assim, né? As startups que dão mais certo, elas têm áreas específicas, como saúde e educação, que você acabou de citar. Existem outras áreas em que a maior parte das que dão certo estão naquele segmento da economia. Eu poderia até citar que tem várias causas para isso, mas startups de financeiro, fintechs, as famosas fintechs, As famosas fintechs. exatamente, são as que foram bastante investidas, tiveram maior taxa de sucesso, tem bastante startups, né, desse setor de financeiro, mas eu acho que é uma conjunção de fatores, tanto porque o modelo é mais sustentável, porque tem um retorno financeiro, quanto também as venture capital também apostaram mais nesse mercado do que nos outros, né? Aliás, falando nisso, já que você é um expert no assunto, me esclarece uma Aham. questão. Tem muita startup com nome de não sei o que lá, Bank. Aham. E tem uma discussão agora dizendo, pô, essas empresas são startups, elas não são bancos. Certo, Para serem bancos, elas precisam preencher outros requisitos. perfeito. Vai, vai ser obrigado elas tirarem o bank do nome da companhia, elas vão ter que obrigatoriamente se adequar às regras de constituição de um banco. Como é que fica o usuário nesse mar de incertezas? Vamos lá. Porque É, é uma dúvida que está sendo colocada no mercado hoje. não tem dúvida nenhuma, e não é só nas fintechs, né? Em outras áreas altamente reguladas também tem esse questionamento, né? Mas eu acho que até pela natureza das startups buscarem novas soluções de velhos problemas no setor de inovação, né? Com esse mindset de inovação, é óbvio que vai causar bastante estranheza e bastante conflito. Então, se a gente pensar, por exemplo, no iFood, no Uber, no Nubank, na Spotify, eles entraram numa área que a gente chama de gray area, uma área cinzenta, onde tem um pouco de regulação, não tem, está se criando novos questionamentos, novos problemas que não existiam antes, Porque né? não existiam essas empresas, elas acabam sendo propulsoras do, Provocadoras. do segmento, né? Perfeito, né? Então,
quem pensava em ter que regular o formato de trabalho dos entregadores de comida do iFood? Só quando apareceu 2 milhões de entregadores por aí pelo Brasil, não é verdade? O Uber. Como Os regular? motoristas de Uber, né? Perfeito. Como regular esse mercado? Só foi provocado esse questionamento depois que apareceu a startup. Então, as fintechs também, depois que eles provocaram o status quo do sistema financeiro, é que começaram a criar novos questionamentos, né? Acabaram dando uma sacudida e cumprem aquele propósito que você falou no início. Perfeito. São inovadoras por excelência, Por né? excelência, por essência, está no DNA delas, né? Voltando à pergunta que não ficou clara a Ok, resposta. desculpa. Bank. Ok. Vai cair o bank do nome das empresas ou fica do jeito que está? Eu acredito, e mais por fé, né? Mais por torcida, de que se criem novos regulamentos, novos critérios, porque não dá para empurrar uma empresa inovadora com métodos novos e colocar dentro de regras antigas, né? Não, É, não é, orna, né? é, Vamos é, combinar, não não orna. orna, vai retroceder. É como se você tivesse alguma coisa super nova, depois você tem que adequar né, uma roupa moderna, depois você tem que fazer ajustes para ficar igual 50 anos atrás. Então, eu torço para que se criem novas regras, classifique um novo modelo bancário, né, uma nova corporação bancária, uma nova regulamentação. Quem regula é governo, né? E você acha que o governo brasileiro ele é sensível a isso? Sem dúvida. Governo de outros países que estão no front também? Todas são sensíveis, todas estão interessadas, todas estão investindo em inovação, estão fomentando esse setor, porque não dá para ficar atrás, não dá para ficar atrasado, na é verdade? Algumas são mais velozes, algumas são mais atualizadas, ou as outras demoram mais. Mas o governo brasileiro ele tem apoiado bastante, tem até o marco legal das startups, né? Que foi colocado há alguns anos As atrás. startups são um fator novo na economia. Hoje, dá para se ter uma ideia de quantos por cento do PIB elas respondem já? Ah, não dá para saber. Até porque muitas startups operam sobre um CNPJ tradicional. Novamente, né? Mais uma vez, elas tentando se adequar ao regulamento, às estruturas antigas. Está se fazendo um modelo híbrido de burocracia, é isso? Ele tem que ter um CNPJ para poder emitir uma nota fiscal, para poder faturar. Então, encontra-se um KNAI que mais se adequa àquela atividade, por mais que ela não exista ainda na lista dos KNAIs. Então, é difícil de classificar. Não tem um KNAI específico de startups. Não tem Não tem, ainda? não tem. Até hoje? É, não tem. Né? Estamos atrasados, Ou então. ele é uma clínica, ou ele é um banco, ou ele é uma consultoria, ou é uma empresa de tecnologia. E vai por aproximação, A maioria vai para tecnologia. é o contador que resolve, dizer, olha, coloca esse código aqui, vamos em É, frente. alguns contadores falam assim, olha, você tem mais carinha desse tipo de KNAI, né? Os outros falam assim, não, puxa, vamos questionar, vamos mandar lá para o governo, vamos mandar para a agência competente, consultá-los para eles nos darem. Então, E isso tem uma passa definição. necessariamente por Receita Federal, imagino, Sim, porque a alíquota de uma atividade para outra é é bem diferente. diferente. E tem momentos também, né? Tem momentos que o governo promove incentivos tributários para a empresa de tecnologia. Tem momentos que eles retiram. Então, isso vai também sambando conforme o interesse de Nós cada estamos falando governo. de gestão, né, Bernardo? Sim. O que impacta diretamente essas diferenças? Uma empresa tradicional na sua gestão, no seu dia a dia, e as startups, que têm um modelo de gestão mais fluido, mais ligeiro, né? Mais ágil. Eles gostam de usar essa Mais palavra ágil. ágil. Eu acredito que as duas têm muito a Ágil aprender. com L, não com O, né? É. Importante. Tim! Bem lembrado. Eu acredito que as duas têm muito a aprender na forma de gestão uma da outra. Depois da hype da pós-pandemia, teve uma enxurrada de startups, uma enxurrada de investidores, o modelo foi sendo questionado e começaram a aprender que controle não é ruim, que procedimentos não são ruins, que processos não são Não ruins. precisa tacar fogo em tudo, que Perfeito, existia até então, né? exatamente. E o contrário também é super verdadeiro. Eu sou
eu digo que sou privilegiado de ficar com esses dois mundos, sempre vivenciando esses dois mundos, porque eu também acho que as pequenas e médias empresas têm muito a aprender com as startups, principalmente nessa parte de Eu inovação. queria explorar um pouco mais o que cada uma tem a aprender com outra, mas vamos a um intervalo rapidinho, Joia. encerrando já o nosso primeiro bloco. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com Bernardo Hiragami, que está nos explicando diferenças entre startups e empresas tradicionais e como explorar o melhor dos mundos de cada uma delas. O que as startups estão ensinando para as empresas tradicionais e, naturalmente, aprendendo? Ok, legal. Essa pergunta é muito legal porque eu estou vivenciando isso no meu dia a dia. Por atuar em diversos mercados e também startups e empresas tradicionais, eu acho que o grande ganho para a B88, minha empresa de assessoria de negócios, é que a gente consegue fazer esse cruzamento do que é bom para uma, o que dá para aproveitar para outra e vice-versa. E no mundo Deve das. ser um exercício interessante, né, É para a sua muito, equipe. é muito. Isso é frutífero porque é um eterno aprendizado. A gente sempre fica monitorando e fala, nossa, aquele restaurante tem uma técnica super legal de controle de estoque que seria útil utilizar naquela startup de cosméticos, né? E a gente pega a empresa de cosméticos e fala assim, nossa, ela criou uma metodologia de criar nova linha de produto que será legal para aquela indústria têxtil. Mas E você tem que aí, estar atento ao acompanhamento de todos os tudo, setores, não é isso? sem dúvida, Até para encontrar os pontos de cruzamento aí. perfeito. O legal é que dá para a gente sair do teórico e ir para o prático. Dá para a gente, na verdade, como a gente está atuando Você diretamente com tem esses algum clientes, histórico, algum exemplo que você entenda que caracterize bem essa situação? olha, a gente pode pegar um exemplo clássico, né, de como as coisas deveriam ser cruzadas. A gente tem um exemplo enorme aí, a WeWork, que até muitos dizem que ela foi a causadora da primeira estouro da bolha de startups, né? A WeWork todo mundo conhece, né? Fazem, eles não gostam de usar esse nome, mas alugavam espaços, né, de coworking para principalmente as startups se Uhum. alocarem lá primeiro, para criar um ambiente de trabalho, de compartilhamento de conhecimento super inovador. E ela foi num modelo bastante questionado ao longo do tempo, e em contrapartida, você já tinha empresas estabelecidas que já detinham em prédio, detinham toda a parte de servicificação dos escritórios, alugavam tanto o metro quadrado quanto também o serviço de cópia, de telefonia, de secretariado, né? Era um negócio novo. E aí o WeWork veio e disruptou, fez um negócio super novo. Só que quando ele ameaçou ir para a bolsa, muitos questionaram, perguntaram: quantos prédios você tem? Quantos imóveis você tem para valer 10 vezes mais do que uma Regus, por exemplo, né? Que é a maior empresa de locação de escritório e serviço do mundo. E a Regus valia, vou chutar aqui, 3 bilhões, 4 bilhões na bolsa. E a WeWork estava estimada em 30, 40 bilhões, sem ter um metro quadrado de propriedade no Mas mundo. não é semelhante àquele caso das concessionárias de rodovias, que elas falavam em implementar pedágios e ter receita e projetar receita futura, e em cima dessa receita futura que faziam o IPO. Mas o modelo de servicificação dela é prestar esse tipo de serviço de manutenção, conservação, expansão e melhoria de infraestrutura em troca da receita do pedágio, né? Mas aí é uma receita futura. Você está vendendo terreno no céu. Mas o WeWork não estava vendendo nada, né? Ele estava alugando um metro quadrado que não era dele. Isso aí tudo bem, porque tem muito, né, sublocação. A grande questão é, qual o valuation, qual que é a valorização, qual que é o critério que você estabelece para entender qual é o valor dessa startup? E sendo que ela não tinha nenhum metro quadrado, e aí em contraponto, uma que tinha diversos, centenas de prédios pelo mundo em endereços super nobres, tinha 10 vezes menos de valorização. Esse questionamento que foi colocado. Então, aprender um pouco com o mercado real, sabe, um pouco não, bastante com o mercado real, como é que ela funciona e o que dá para
utilizar como base, eu acho que é fundamental para as startups. Não só isso, controle financeiro, a forma de implementar processos, procedimentos, inclusive quando você escala para 3.000, 5.000, 15.000 funcionários, de repente, em poucos anos, sem ter processo, sem ter um sistema mais travado, você perde o controle. Você não tem nem a comunicação, você não tem nem como controlar. Então, você não tem como aproveitar nem o conhecimento que é fomentado dentro da própria O empresa, né? mundo dos negócios, ele está numa curva de aprendizado. Não tem dúvida nenhuma. Até incentivado pela mudança constante, né? Nos últimos anos, o que tem acontecido que muda a cada mês, a gente tem um cenário Isso vale novo, dizendo que a única certeza que devemos ter é da impermanência. tem permanência e do eterno aprendizado, não é verdade? Isso é filosofia oriental, né? Eu não sou um filósofo, sou um pouquinho oriental, mas eu não sou filósofo, mas eu gosto de pensar dessa forma também. O que atrai o investidor anjo é aquela sensação forte, é aquela adrenalina pelo risco, ou Eu, tem algum outro fator que leva você a investir de uma forma mais racional? eu acho que Eu ainda estou com aquele risco na cabeça, perfeito, vamos com lá, um risco alto. podemos Então, explorar alguma bastante. coisa tem que te levar a isso, tem alguma adrenalina. Perfeito, vamos lá. Primeira coisa de tudo é, todo investidor, seja ele o anjo, ou uma venture capital, ou um investidor institucional, uma private bank, uma family office, ele sempre compara retorno, né? Então ele pensa, A venture capital ela já é mais organizada, né? Ela já tem um tempo de investimento, um tempo de saída, ela já tem a ela já, tese dela, ela já entra sabendo o dia que vai sair, né? perfeito. Ela tem a tese de investimento dela, né? Então nessa tese tem tudo isso aí, mais alguns plus aí. Mas eu acredito que todo investidor, ele faz comparação. Eu invisto num imóvel e alugo, deixo o dinheiro parado no banco, ou invisto naquela fábrica de chocolate, ou eu invisto numa startup. Dentro de startup, qual startup que eu vou investir, né? Então, ele já tem essa comparação de onde compensa, tá? A grande questão é que, para startup, se você pensar em investir em uma só, você não deve esperar retorno. Porque a tese para as startups é você investir em um lote grande de startups, para até vencer, Diversificar o investimento? diversificar dentro das startups. As venture capital elas já estão modeladas da seguinte maneira: vou investir em 100, eu sei que 90 não vão dar certo, umas 5 ou 6 vão patinar meio lado a lado, mas as duas ou três que derem certo, Vão ter vai que dar compensar as outras. compensa. Na estatística, compensa. E é isso que ainda fomenta o modelo de investimento via venture capital. Os investidores também pensam desse jeito. Se ele pensar só em investir em uma, tem 90% de chance de ele se dar mal, não é verdade? E o investidor anjo, se ele investir em 10, ele está diversificando, está apostando naquele umzinho lá que provavelmente vai pagar todo o prejuízo anterior. E ainda com a capacidade dele mentorar, de trazer conexões, de ele ajudar com o conhecimento e com o network que ele tem. Existe alguma tendência das startups olharem para um IPO? Tem muitas startups que já nascem com esse objetivo final, mas não são todas, Porque o mercado de capitais ele costuma ter as chamadas janelas de oportunidade, sem né? dúvida. E às vezes você tem uma startup prontinha para ser lançada, mas o mercado não tem janela. Perfeito. Só vai ter dali a 6, 7 meses. Vai aguardar. E isso pode ser um tempo demasiado longo, ou não. A startup que chega nesse Ou você ponto, tem que ter o sangue frio para ser uma startup, para o empreendedor ser um um founder, empreendedor. o founder, ele basicamente ele sempre está buscando investimento, né? E o IPO, digamos que ele pode até ter como objetivo final, e se aquela janela não abrir naquele momento, ele vai buscar um investidor para bancar mais um tempo de crescimento até. E se consegue, normalmente. Às vezes não. Às vezes a maré pode voltar ao contrário também, como no caso da WeWork, quando ocorreu esse estouro da WeWork, todas as startups, a maioria das grandes famosas startups unicórnio, perderam valor também junto, né? Então faz o que eles chamam de down round. Então eles começam a subvalorizar o último valuation que eles tiveram. Então isso segue a mesma regra de bolsa de valores. Tem a janela positiva e tem a janela de queda também. Vamos falar de governança um pouquinho? Vamos lá.
Empresas tradicionais nem sempre têm uma governança exemplar. Algumas nem sabem o que que é Na isso, né? verdade, é quase nunca, né? Como é que é a situação das startups relativamente à governança? Elas já nascem mais ajustadas, nascem mais maduras ou padecem do mesmo mal? Umas têm, outras não têm. Olha só, vamos até fazer um link com a outra sua pergunta, né? O que que leva um investidor a investir numa startup? Está provado que 70% do peso da decisão de um investidor, seja ele anjo, um venture capital ou um de seed, ele é muito focado no founder, na pessoa ou nas pessoas que estão por trás do negócio. Por quê? Se ele tiver um track record, um histórico de, cara, de execução, de entrega, de conseguir contratar bastante gente, criar talento, criar uma cultura interna, ele tem grandes chances de fazer com que essa O startup dê certo. score dele é alto. Exatamente, né? O behavior score dele é alto, tá certo? Então, como a decisão dele é em cima do histórico do founder, ele se sente mais confortável, porque se for necessário pivotar o negócio, ele sabe que esse founder vai fazer. O que é pivotar, por favor? Pivotar é trocar totalmente o modelo de negócio. Ele pode manter a mesma solução. Por exemplo, ele está vendendo a solução, né? Por R$ 1.000. Chega uma hora que fala assim, nossa, vender por R$ 1.000 não dá certo. Que tal a gente fazer assinatura por R$ 50 por mês? Que tal vender parcelado? Que tal a gente não cobrar do cliente final e cobrar do intermediário? Isso é pivotar. Mudou o modelo Muda. do negócio. Jim Pass foi isso. Ele começou vendendo plano para as pessoas. Olha, Nelson, tem um plano aqui que dá acesso a várias academias, etc, etc. Não vingou. Quase fechou, né? Durante anos tentaram fazer isso, mas ninguém comprava. Quando é que ela pivotou? Quando ela virou benefício para as empresas oferecerem para os seus funcionários. Então ela não cobra do funcionário, ela cobra da empresa. Como um ticket restaurante, como um vale. E que é mais seguro, né? Seguramente. Mas todo mundo começa, todo mundo. A maioria dos founders ficam mirando o consumidor final, a pessoa física. Nasce desse jeito, querendo tirar, né, o intermediário, que chama o B2C. Quando elas acordam e falam, nossa, é muito melhor, muito mais lógico mirar no B2B, vender para E empresas, partem para ela. aí parte para ela que isso é uma pivotagem. É um exemplo de pivotagem, tá? Vamos falar do papel do conselho Ah, nas empresas e como é que você vê o papel do conselho de aí, administração ou conselho diretor nas empresas tradicionais e nas startups? aí vou colar com a pergunta anterior que eu fiquei sem resposta, né? Eu falei sobre essa questão de você investir muito no founder, porque quando um founder já vendeu a sua empresa que chama Exit, né? Ele vendeu sua startup e ele fica maluquinho para abrir outra. Quando ele começa a abrir uma nova startup, os investidores eles têm mais confiança nele, né? Porque eles já sabem precisa implementar governança desde o começo, alguns controles mínimos, sabe contratar melhor, sabe, já tem as conexões, o networking que é fundamental para o início de qualquer negócio. Então, os investidores têm muito mais confiança nele. E uma das primeiras coisas que ele faz é acordo de sócio, que é um dos princípios da governança. Controles, reports financeiros, isso é fundamental para trazer transparência. O investidor ele não vai colocar dinheiro numa empresa Que ele não sabe o que está que acontecendo, não tá, né? vai para onde esse dinheiro? Deu lucro ou deu prejuízo? Você usou para ir para Bahamas ou para investir no próprio Que índice negócio? você está usando, né? Quais são os KPIs, etc, etc, certo? Então, um founder que já teve um negócio e está abrindo uma outra startup, ele tem grandes chances de receber um investidor, porque ele sabe que ele já vai implementar alguma governança mínima necessária. A governança é uma facilitadora para captar. Isso eu sempre falo para todas as startups, todos os founders que vêm me procurar, eu falo, começa com transparência interna e externa, porque isso vai facilitar todo o caminho para captar investidores. Você que é membro de vários conselhos pode, com bastante propriedade, me tirar uma curiosidade também. Uhum, Ser conselheiro profissional é um negócio que dá dinheiro hoje em dia, né? É altamente recompensador para quem tem bons relacionamentos, principalmente. Por que é que muitas das startups elas abrem, chegam ao mercado com um conselho, mas os conselheiros
são todos free, digamos assim. A startup, quando ela vai captar investidor, é difícil dele convencer o investidor que boa parte desse dinheiro vai ser canalizado para conselheiro, né? O É, investidor tem resistência, ele olha. o investidor, ele a priori, ele se considera um conselheiro suficiente, né? Mas tem muitos investidores que já olham um conselho consultivo profissional pago com bons olhos hoje, principalmente porque se você começa uma empresa bem enxuta, você não precisar pagar por funcionário, né, um quadro de funcionário muito amplo, utilizando a inteligência, a sabedoria e as conexões do seu board, seja ele consultivo ou administrativo, isso tem se demonstrado um bom retorno, uma boa conta. Então, tem investidores que já estão abrindo mais os olhos. Mas, inicialmente, a gente abre um negócio, eu e você. A princípio, a gente vai trazer mais amigos, conhecidos, meio pedindo um favor para entrar no Vamos board, todos né? praticar o voluntariado aqui. Voluntariado, né? E eu acho também é super válido, é melhor do que não de começar sem, não é verdade? Então é melhor começar com um conselho, mesmo que gratuito no começo, mas depois ele vai evoluindo e com certeza os investidores depois vão pedindo mais profissionalização e mais capacitação do seu É um conselho. processo de Maturidade, maturação. isso, vai amadurecimento, né? Com relação a práticas de gestão mais modernas, elas costumam ser desenvolvidas localmente ou se traz modelos de fora, Bernardo? Ah, pegou bem num ponto hoje oportuno, né? Porque você vê o grande questionamento das consultorias das Big Four, Big Five do mundo, todo mundo questionando os modelos de consultoria, né, que implementavam frameworks de trabalho, modelos de gestão já consolidado há décadas, tal, e está caindo, principalmente com o advento, né, da inteligência artificial generativa. Então, acredito que hoje, daqui em diante, eu não sei muito estatisticamente daqui para trás, mas daqui para frente, todas as empresas vão se forçar a criar metodologias próprias, customizada, para o seu tipo de mercado, para o seu grau de maturidade, para as nuances que exigem o seu modelo de negócio, porque como PME, cada cliente que eu pego é uma história totalmente diferente, um propósito totalmente diferente, objetivos diferentes, momentos diferentes. Você Então, acredita que aquele modelo mais antigo de empresas que começavam no peito e na raça do dono, pelo dono, né? Ou seja, elas eram cheias de boas intenções, mas eram muito amadoras uhum, na gestão. Elas tendem a desaparecer no mercado? seria Ou obrigatório, ainda né? vai ter um espaçozinho para alguém se aventurar? Eu acho que muitos podem até tentar desse jeito, mas eu acho que é até uma obrigação não começar mais desse jeito, porque a informação hoje está disponível. Se a gente pegar 30, 40 anos atrás, você começava a empreender no peito e na raça e vai aprendendo com o mercado, porque você não tinha dinheiro para fazer um curso, uma faculdade, contratar uma consultoria, concorda? Hoje em Aliás, dia há não. um tempão atrás, mal se falava em empreendedorismo, né? Mal se falava de Era uma empreender. palavra estranha, né? Totalmente. Que hoje já está plenamente incorporada ao É isso vocabulário, né? mesmo. É isso mesmo. Empreendedorismo era quase um misticismo, né? Ah, ele está apostando, né? Não, e hoje em dia é muito mais recorrente. E outra, o mercado está virando. Quantas pessoas depois da pandemia, né, tiraram da gaveta o sonho de empreender, né? Todo mundo ficou guardadinho, continuava no seu emprego, CLT e tal, mas depois da pandemia deu uma chacoalhada e, e a quantidade de novos empreendedores que surgiram, né, pós 2020 é impressionante, é um marco histórico, né? As startups, elas são empresas de tecnologia já no seu nascedouro. Elas absorvem naturalmente os impactos da inteligência artificial ou ainda vão ter um tempo para amadurecer, para ver o que que elas absorvem, de que maneira? Elas têm um processo mais simples ou mais complexo do que a empresa tradicional para absorver a AI? Excelente pergunta. Eu digo que empresas tradicionais, eles vão ter um pouco mais de resiliência no que está acontecendo neste momento. É o contrário até.
Porque as startups, elas dependem tanto da tecnologia e algumas vezes elas confundem a ferramenta como solução e colocam a ferramenta como solução oferecendo para o mercado e daqui a pouco vem uma inteligência artificial e faz aquilo E de graça. derruba. Então, tem esse viés, né? Quando você está muito no mundo da hype da tecnologia, muitas vezes você confunde o que que é uma ferramenta como uma solução e acaba oferecendo Aí tem gato por lebre. pesquisadores da Universidade X, da Universidade Y, Isso. Os gurus, os mentores. anunciando algo extremamente Perfeito. inovador e tal. No dia seguinte aparece um chinesinho lá da Receita e fala: "Ó, isso daqui eu vendo por 5% Por do nada. preço para vocês, tá É. bom?" A balançada que deu, né? Quando veio a inteligência artificial da China, a balançada que deu no mercado Por inteiro. exemplo, né? Por exemplo, Foi disso que eu lembrei. é isso. Ano passado mesmo, a gente já teve 3 clientes da B88, startups, que estavam baseando muito a sua solução em cima da IA generativa. Mas ela não estava criando nada próprio. Ela estava basicamente criando uma interface entre as LLMs grandes e com o usuário. Quando as grandes Big Techs oferecerem isso dentro da assinatura de $10, $20 por mês lá, junto, não é gratuito, mas junto, essas startups perderam, né? Tiveram que encerrar suas atividades. Então, esse perigo existe. As PMEs, por não estar dependendo tanto de tecnologia, elas são menos suscetíveis a esse balançar da tecnologia. E eu acho, E é interessante isso, né? minha opinião pessoal é que nos próximos 5 anos o mato ainda vai estar alto, até a gente entender como é que isso vai se acomodar, como é que o mercado vai se acomodar, o que que as Big Techs vão fazer efetivamente, como elas vão cobrar. Né? Hoje a cobrança por token ninguém entende, não é verdade? Ah, você vai, assina tantos, você tem direito a tantos tokens, dependendo. Ah, é mais a quantidade de palavra? Não. É quantidade de letra? Não. Se você gerar uma imagem, é muito mais token. E o custo de energia tende a subir, né, gravemente pelo consumo de inteligência E a artificial, né? energia é a grande discussão, né, do século. Já está sempre no limite. Tiveram que reativar muitas fontes de energia, né, de origem fóssil para poder dar conta desse crescimento. A IA hoje, a última pesquisa que eu vi, ele já está consumindo 2,5% da energia mundial. Ela acabou de nascer, faz 2 anos que ela Pois nasceu, é, né? Então, isso tende a crescer e ser um grave problema daqui para frente. E vai aumentar o custo, não tem dúvida. sem dúvida. A gente tem uma lettering aqui explicando onde te encontrar. Ok. Mas repita para gente, quem quiser encontrar as asas da B88, ela deve acessar que canais? A gente tem o nosso site, né? O nosso site é o principal. A gente contextualiza um pouquinho da nossa solução. Que é Ela o, é B88, B de bola, 88, número 88.com.br. B88.com.br. por ali a pessoa já encontra os caminhos para Isso. chegar às asas. Pode me procurar no Instagram também. Tenho postado alguma coisa lá, um mix de dica de negócio, filosofia, um pouco de mindset, trazendo alguma curadoria. E também no LinkedIn, estou aí à disposição. Falamos com o Bernardo Hiragami, que nos deu uma aula de presente e futuro. Obrigado, Bernardo, pela sua presença. Obrigado você, Nelson. Essa simpatia de deixar a gente à vontade assim e bater sempre esse papo gostoso com você. Valeu, forte abraço. Obrigado. E você, por favor, continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.